Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada o quê? Quarta-feira para a honra e glória do Senhor. Irmãos, meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra de Deus à nossa vida, aos nossos corações, né? Porque a minha fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então eu tenho que alimentar o meu espírito com o quê? Com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus vai fortalecer a minha vida em qualquer situação que eu passar. Irmãos, eu vejo as pessoas dando ouvido ao barulho, muito dando ouvido ao barulho. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Não importa o que os outros dizem ou falam, ou estejam ali tentando mesmo achar defeito, né, nas coisas suas ou em você. Você tem que ter uma posição, né? A partir do momento que Deus te dá uma posição e autoridade aqui sobre essa terra, não é autoridade de soberba, não é autoridade de pisar nos outros, não é a autoridade de falar que você é melhor que todo mundo, não. É autoridade de posição. Autoridade de posição, o que é? Você saber o que Deus tem para você, você saber quem é você em Cristo Jesus, você saber viver de acordo, né? Ou tentar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando acontece isso, irmão, não importa o que aconteça ao seu redor, o barulho ou o que dizem, não importa, irmãos. A sua mente já está firmada em Cristo Jesus, né? Você, desde quando batizou, se entregou, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que tem um detalhe. Não vá sair por aí discutindo com as pessoas, querendo mostrar que você tem razão ou que você é melhor. Não, deixe quieto. Sabe por quê, irmãos? Quem testifica quem nós somos é Cristo Jesus. Quem testifica a nossa vida é Cristo Jesus. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não temos que provar nada para ninguém. Faça a sua parte, né? Faça o bem, sem olhar quem, faça aquilo que é certo e fique em paz, né? Eu aprendi hoje a viver em Cristo Jesus, então eu não fico preocupada, né? Eu não fico preocupada, eu vivo a minha vida, né? Sinceramente, eu vivo a minha vida, né? Eu não fico preocupada, né? Muitos perguntam, Irmã Maria Aparecida, missionária, qual é o segredo? É viver em Cristo Jesus e viver a sua vida. Viva a sua vida. Larga a mão de ficar preocupado, de pensar o que os outros pensam, de ficar... Não, viva a sua vida. Viva a sua vida. E você vai ver que você vai ficar em paz com você mesmo, você vai buscar essa paz que excede todo entendimento, que está na palavra de Deus. E é isso. E nada vai tirar a sua paz. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, hoje a palavra veio poderosa aqui para a honra e glória do Senhor. Veio lá em Deuterônimo, né? São 2 versículos que nos chamam muita atenção sobre sabedoria, mandamento, entendimento, sobre bênçãos, maldições. Deuterônimo e Provérbios, né? Ele fala muitas coisas que nós devemos buscar na palavra de Deus, né? Nós devemos buscar na palavra de Deus para que nós vivamos isso. Ah, Irmã Maria Aparecida, mas é muito difícil porque nós estamos vivendo nesse mundo ainda e aqui há muita disputa, há muita falação, há muito eu sei, eu não sei. O negócio é o seguinte, como eu disse aqui agora e repito, vá viver a sua vida, não importa. Largue mão de ficar preocupado o que o outro acha ou deixou de achar. Viva a sua vida e tá tudo em paz, né? Porque quando nós estamos em paz, irmãos,
tem as críticas, tem as coisas, a gente aceita de boa. Nós não temos problema com isso, não é verdade? Porque nós não estamos disputando espaço com ninguém. Isso que nós temos que entender, né? Que Deus, ele cuida da gente de uma tal maneira que a gente não precisa disso. Por que que o mundo entrou em colapso? Desde que o anjo caído lá queria o trono de Deus, foi disputar o trono de Deus, né? E daí Deus teve que expulsar ele de lá, não é verdade? Aí vem Caim disputando com Abel e ainda mata o próprio irmão. Então, desde que o mundo é mundo, nós temos que entender que nós temos que focar nas coisas certas e largar a mão, né? Ai, quer brigar, eu não quero briga. Quer disputar, eu não quero disputa. Quer confusão, eu não quero confusão. E é isso, tá tudo em paz. A gente tem que colocar isso na nossa mente, tá tudo em paz. Viva a sua vida, né? E viva os princípios de Deus e fique tranquilo, né? A palavra diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Desde que eu sirva ao Senhor, irmão, eu posso te falar que o Senhor sustenta a gente em mínimos detalhes, não deixa faltar nada. Sabe o que é nada? Nada. Ele sustenta, antes mesmo de eu abrir a minha boca, o Senhor já está fazendo. Porque eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que podemos imaginar, né? Enquanto tem 1001 que acham, que pensam negativo, eu penso positivo, né? Eu penso positivo porque eu sei do que o Senhor pode fazer. O Senhor pode curar, pode libertar, pode sarar, pode transformar, né? O Senhor pode te dar aquilo que você necessita, que são as bênçãos, né? O Senhor pode te dar, mas você tem que crer e esperar. Esperei no Senhor com paciência e Ele ouviu o meu clamor, né? Então eu tenho que esperar. As coisas de Deus pode ser num piscar de olho ou pode ser daqui a um tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, né? E nós temos que saber aí esperar, não é verdade? Irmãos, hoje a palavra veio lá em Deuteronômio 26:8. Vamos ler? E o Senhor nos tirou do Egito com a mão forte, e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, e a casa tu e o levita estrangeiro que está no meio de ti. Glórias a Deus, aleluia, mas a palavra mesmo que eu quero dizer tá aqui em Deuteronômio 26:8, que eu li até mais ou menos pra cá. Eu li até o 11, né? Mas ele fala que o Senhor nos tirou da terra do Egito. Qual que é a parte forte dessa palavra, irmão? Com as mãos fortes, né? Nos tirou do Egito com as mãos fortes e com o braço estendido. Então o Senhor, ele tem o poder dessa mão forte e com esses braços estendidos para nos tirar e colocar aonde ele quiser, né? Tem gente que fala assim, mas o que você está fazendo aí? Deus te coloca onde ele quer e tira você onde ele quer. Por quê? Porque é o propósito de Deus sobre a nossa vida. Às vezes nós não entendemos. Por que está acontecendo aquilo? Porque nós estamos nesse lugar, ou porque Deus te trouxe aqui, tirou dali. Mas é o agir de Deus. Como Deus tirou aquele povo do Egito, aquele povo que estava no sofrimento, escravizado, aquele povo que estava quase acabando as esperanças,
mas eles acreditavam e o Senhor libertou eles de lá, né? E teve o quê? Uma oração que eles oravam para que Deus libertasse eles daquela escravidão, né? Mas a gente tem orado para que o Senhor venha fazer na nossa vida aquilo que a palavra diz, né? Sobre a libertação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, né? E essa passagem da Bíblia, ela menciona as bênçãos do Senhor com a sua mão forte, né? Em Deuteronômio 26:8, né? O versículo diz: por isso o Senhor nos libertou do Egito, com a mão forte e o braço poderoso, e com os atos temíveis, sinais e maravilhas. Essa passagem se refere à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, destacando a intervenção poderosa de Deus. Quem vai intervir? Quem vai intervir por nós? Somente Deus, irmãos. Não há outro fora desse. Então, o que acontece? Nós temos que orar, porque o Senhor está esperando sair da nossa boca esse pedido de oração. Senhor, liberte a minha casa, minha família, os meus filhos. Senhor, liberte esse mau vício que eu tenho. Senhor, liberte essa doença que eu tenho, esse nervoso que eu tenho, essa vontade que eu tenho de prejudicar as pessoas. Liberta, Senhor, isso de mim. Isso que está em mim, essa raiva, essa impaciência de querer tudo do meu jeito, né? Então nós temos que orar para que o Senhor venha libertar nós disso. Né? Liberta, Senhor, a minha língua, porque eu gosto de ficar falando das pessoas, eu gosto de ficar falando, julgando. Liberta, Senhor, essa minha língua, porque a nossa boca tem poder de vida ou morte. Você sabia, irmãos? Tá na palavra também. Então nós temos que pedir para o Senhor cuidar da nossa língua, né? Nós temos que pedir. Porque, irmãos, nós não somos perfeitos, nós somos falho, fraco e pecador. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, é mentiroso. Então nós temos que vigiar e pedir para Deus. Além de Deuteronômio 28:8, outras passagens também mencionam a mão forte de Deus abençoando e protegendo o seu povo, né? Então, irmãos, para que Deus venha nos abençoar e nos proteger, nós precisamos estar alinhado com as coisas de Deus, né? Como que Deus vai fazer por nós se nós estamos tomando atitudes erradas, né? Nós não estamos fazendo bem, sem olhar quem. Ah, irmã Maria Aparecida, mas eu não aguento, porque as pessoas fazem tudo para me prejudicar. Mas peraí, né? Você é igual? Você é igual às pessoas? Porque a palavra diz, né? Uma palavra que eu li uma vez, e esse texto era muito interessante, porque ele dizia assim, que o mal não está em mim. A pessoa falava, ah, mas você faz isso e fulano retribui assim. Aí você faz aquilo e fulano retribui assim. Por que você, né? E aí, essa palavra dizia, porque o mal não está em mim. Então, se o mal não está em você, você não vai fazer mal para ninguém, porque o mal não está em você, né? Você não vai querer prejudicar ninguém, porque o mal não habita em você. Você já foi liberta disso, né? Você não quer participar dessas coisas, né? Se o outro faz, deixe ele lá. Em Salmos de números 136, 12, vamos ver? 136, 12... Ele diz assim, com a mão forte, com o braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho com duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. E aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. Então Deus, ele é amor, mas ele é juiz e ele é justiça.
Então, às vezes, as pessoas confundem as coisas, né? Às vezes, a gente acha assim, que Deus não tomará aquela causa e não fará as coisas conforme a tua vontade, né? Não, Deus vai tomar pela tua mão forte a tua causa e vai, o quê? Fazer justiça naquela causa para te dar vitória, porque o Senhor, ele é juiz, ele é justo, né? Não adianta a gente achar que pode enganar Deus, porque nós não podemos enganar Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus, né? Vamos lá em Salmo 66 também, que tem aqui mais uma palavra, e hoje nós estamos falando sobre essa força que é o poder de Deus sobre a nossa vida, né? Salmo 66, 6, 7. 66, 6, 7. É o poder e a força de Deus na nossa vida. Irmão, quando Deus quer, nada pode impedir o agir de Deus. Nada, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém, e nada. Vamos ver aqui o 6. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Né? O 7. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra temerão, né? Temerão. Por quê? Porque o Senhor, ele pode abençoar aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que obedece, aquele que está buscando o bem, sem olhar quem, aquele que faz a vontade de Deus. Então Deus, ele pode o quê? Abençoar, sim, né? Deus nos abençoará a todas as extremidades da terra, o temerão. Glórias a Deus, aleluia. E aqui fala, então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Então aqui falou também de colheita, né? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso plantio, né? Como nós estamos semeando, né? Eu sempre digo isso. Ah, irmã Maria Aparecida, mas como que eu vou semear num tempo tão difícil, numa dificuldade que eu tô passando? Semeie. Semeie mesmo assim, porque a sua colheita será de frutos bons, frutos vistosos, de bênçãos, né? Mas se você não semear coisas boas, se você não semear, a sua colheita vai ser daquilo que você semeou, né? Então vigie também, vigie sobre isso, porque o homem, tudo que o homem semear, ele colherá, né? A palavra do Senhor fala, ele ceifará, né? Lá em Isaías, vamos lá em Isaías de números 41. Nossa, abri certinho aqui no Isaías de número 41. Glórias a Deus, aleluia. Vamos ver o que diz. Em Isaías de número 41, 13, ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha que palavra poderosa nessa manhã. E essa palavra, ela vem cheia de poder e autoridade sobre a nossa vida. Mas depende se nós cremos nessa palavra e vivemos essa palavra. Então ela diz aqui, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Glórias a Deus, aleluia. Quem que vai nos ajudar? É o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai nos ajudar, né? Ele toma nós pelas mãos, quando nós confiamos e entregamos nossa vida na mão de Jesus, entregamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, o Senhor cuida. Não se preocupe, não tenha medo. Às vezes você acordou nessa manhã, eu tô preocupado com o que comer, o que beber, eu tô preocupado com meu aluguel, eu tô preocupado com minha dívida, eu tô preocupada sim,
Mas se o Senhor diz que me toma pela minha mão e que é para mim não ter medo, porque Ele está cuidando de tudo. Vai providenciar aquilo que eu necessito, o trabalho, as condições, né? Eu vou fazer a minha parte, lógico. Eu vou fazer a minha parte. E o milagre, Deus vai fazer, né? Então, se eu creio e confio, e o Senhor tudo fará, né? Então aqui diz, em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Glórias a Deus, aleluia, palavra poderosa nessa manhã, né? Glória a Deus, aleluia. Essa passagem reforça a ideia de que Deus, com seu poder e amor, age em favor daqueles que nele confiam, né? Ah, irmã Maria Aparecida, mas a minha confiança tá assim, porque eu tenho passado momentos difíceis, momentos tribulosos, momentos difíceis. Será que Deus esqueceu de mim? Não. Deus não esquece seu filho. Nessa mesma palavra aqui diz que uma mãe e um pai pode abandonar o seu filho, mas que Deus não nos abandona em momento nenhum. Mas nós que temos que o quê? Que procurar a presença de Deus para a nossa vida e nossa casa e a nossa família. É nós que temos que fazer, né? Às vezes, irmãos, há muitos cansados, prostrados, desanimados. Por quê? Porque esperam em homem, porque confiam em homem, porque confiam em cavalo, carros. Mas nós que confiamos no Senhor, fazemos menção do nome do Senhor. Nós esperamos no Senhor. Eu não estou desmerecendo o ser humano, porque eu sempre digo, você vai decepcionar se você esperar do homem. Você vai decepcionar e vai ficar frustrado e vai achar que o homem tem a obrigação de fazer por você. Mas a partir do momento que você confia em Deus, se o homem fizer por você, você é grato. Você é muito grato. Mas se o homem não fizer também, tá tudo bem. Você não vai ficar com raiva do homem, você não vai dizer que o homem tem a obrigação de fazer por você. Porque você confia no Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fará por nós coisas impossíveis, que os olhos verão, né? E temerão. Então, Deus faz o impossível acontecer, né? Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. E Ele é o meu Deus. E eu lhe farei uma libertação. E Ele é o Deus do meu Pai. E eu o exaltarei. O Senhor dará força ao seu povo. Glórias a Deus, aleluia, né? Que nessa manhã de quarta-feira que se inicia aí, que já tá findando o mês 7, né? O mês de julho, que vem aí, agosto, e nós estejamos firmados nessa força que é o Senhor na nossa vida, né? O Senhor é a nossa força. Se nós não tivermos o Senhor, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque a palavra diz que o homem sem Deus é como uma folha seca jogada ao vento, sem direção. Então, nós temos que ter a direção de Deus sobre a nossa vida, né? Todas as vezes que nós decidimos tomar uma decisão na nossa vida e não colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós acabamos tropeçando. Mas mesmo assim o Senhor é misericordioso. Ainda está ali esperando nós se levantar e chamar e clamar pelo nome do Senhor para que Ele venha nos ajudar, né? Mas nós precisamos. A palavra também fala que o Senhor nos espera com banquete, né? Para sentar na nossa mesa e cear conosco. Mas nós temos que convidar Jesus todo dia para nossa vida, para nossa casa, né? Porque Jesus é educado, né? Às vezes eu falo de Jesus para as pessoas, mas não quer dizer que as pessoas tenham que engolir Jesus goela abaixo. As pessoas, elas são convencidas pelo Espírito Santo de Deus, não por mim, né? Eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar, mas com amor, com respeito, né? Com consideração, com cada um. E o tempo é de Deus, não é meu.
né, irmãos? O tempo é de Deus e Deus tudo colocará em seu devido lugar, né? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então e encerrar essa live. Eu quero mandar um abraço a todos que estão aí nesse momento ouvindo a live, que Deus venha abençoar a vida de cada um, né? Que tudo é para honra e glória do Senhor, não é para mim, né? Eu faço porque o Senhor permite e me capacita para fazer, né, irmãos? Eu não tinha nem material para gravar a live. Hoje eu já tenho 2 materiais já, né? Eu tenho esse que segura aqui e tem um outro ali que é de mesa. E tudo foi o Senhor que preparou. E eu sou grata ao Senhor por isso, né? Porque a honra e a glória é para o Senhor, não é nada para mim. Eu sempre digo que eu diminua e o Senhor cresça em mim, né? E que seja feita sempre a vontade do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo com paz, né? Nós estamos precisando dessa paz. Essa paz que excede todo o entendimento, né? Que nós não precisamos, igual eu falei lá no início, brigar por nada. Deus conhece a nossa vida, conhece todos os fios da nossa cabeça, né? Mas nós precisamos também nos posicionar para estar fazendo a vontade de Deus. Vamos orar então para encerrar essa live. Vamos orar, entregar aqui o Senhor. Esse mês que passou, o Senhor nos ajudou, nos sustentou até aqui, segurou nós com sua potente mão forte. E esse mês que iniciará também, o Senhor vai nos sustentar, nos guardar, já está, né? Ah, de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida, né? O inimigo já teria nos devorado vivo, porque a palavra do Senhor diz que a luta não é uns contra os outros, a luta é contra a principade e potestade do mal. O mal existe, irmão? Existe. E ele está caçando a quem tragar, né? Ele anda ao redor caçando a quem possa tragar. Basta uma oportunidade, uma brecha, né? Para aquilo ali crescer, inflamar e virar uma confusão, né? Então nós temos que deixar tudo às claras, nós temos que se posicionar e andar certo, né? Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã abençoada de quarta-feira, entregamos a nossa vida em suas mãos, papai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Guarda nossa mente, blinda nossa mente contra o ataque do mal, guarda os nossos olhos, que são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será mal, está na palavra. Guarda, Senhor, os nossos ouvidos do que nós ouvimos, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então vamos procurar mais alimentar da palavra de Deus, mais das coisas boas. Vamos procurar encher o nosso espírito, nossa alma de coisas boas, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda a nossa língua, a nossa boca, ela tem poder de vida ou morte. Nos abençoe, Senhor, para que nós também aprendemos a abençoar o outro. Mesmo que o outro venha a querer nosso mal, mas nós vamos abençoar todos, né? Nós vamos falar que o Senhor está presente, abençoando, curando, libertando, salvando, dando livramento de peste, de praga, de contenda, de confusão, de discórdia, de desamor, de doença, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra diz que o nome do Senhor Jesus tem poder para curar, para libertar, para sarar. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, clamando ao Senhor. Olhai por nós, Senhor, aqueles que estão injustiçados, aqueles que estão aprisionados, escravizados no pecado, que o Senhor possa nessa manhã libertar, em nome de Jesus, aonde essa palavra chegar, porque quem abençoa é o Senhor, quem nos segura com sua forte, potente mãos é o Senhor. Quem direciona nossos passos é o Senhor. Que nós procuramos cada vez mais nos encher da presença de Deus e não olhar para os barulhos dos lados, para os barulhos do outro lado, olhar somente para Jesus, porque se nós não olharmos para Jesus, nós vamos cair. Nós vamos cair, vamos ficar prostrados, porque o mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo.
né? E você também vai vencer. Então nós vamos vencer com Cristo. Senhor Jesus, meu Pai, olhai pelas crianças que estão sendo violentadas, os idosos que estão nos abrigos, que estão aí jogados, que precisa, Senhor, do teu amor. Colocar pessoas, Senhor, para que possam ajudá-los. Olhar também pelas mulheres que estão sendo violentadas, mortas, estão apanhando. Mas o Senhor, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A justiça do Senhor opera em todos os lugares. E nós cremos, Senhor, nessa paz, porque o mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor. A palavra diz que o amor de muitos esfriarão, que está lá em Mateus, mas nós não vamos deixar ser vencido também, porque nós vamos continuar sendo essa pessoa que leva o amor aonde tem ódio, leva a paz onde tem desentendimento, leva a força também aos cansados, aos fracos, porque o Senhor está nos fortalecendo também para fazer a vontade do Senhor. Leva um abraço àqueles que se encontram chorando, que se encontram caídos, que o Senhor pode curar corações nessa manhã, porque a palavra diz que o Senhor transforma coração de pedra em coração de carne. E eu creio nisso, que aquele mais duro, o Senhor vai lá e transforma o coração dele em amor. E eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Ô Senhor, meu Deus, desde já somos gratos por esse mês que passou e somos gratos pelo mês aí que se inicia. Muito obrigado, meu Pai, meu Deus. Muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado que ainda nós não somos merecedores de nada, sendo falho, fraco e pecador. O Senhor tem tido graça, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Olhai por esses países que estão em provas dolorosas, em guerra. Olhai por esses que estão em terremoto. Lá os Estados Unidos já tem uma parte que estão em terremoto, né? Rússia. Que o Senhor possa estar lá, Havaí, todos esses países, Senhor, que o Senhor possa estar lá também com a sua mão forte, estendida, cuidando desse povo também, porque não é a minha dor, não é a sua dor, mas é a dor de todos que nós temos que orar. Todos nós temos que orar em união, porque não somos nós que estamos lá, mas eles precisam de oração também. Então nós vamos orar também por eles, que o Senhor guarde eles, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cuide deles, em nome de Jesus Cristo, porque eles perderam tudo também. Mas não perderam a fé, não perderam o amor, não perderam a esperança, não perderam a confiança que o Senhor reconstitui tudo de novo, né? O Senhor traz tudo de novo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou estar iniciando uma oração nas madrugadas e se vocês também sentirem do coração, vamos orar na madrugada, né? Pega a palavra, ora o Salmo 91, que é um salmo de poder e autoridade. E ora também lá em Efésios 6:10, que é a palavra sobre revestimento do poder de Deus sobre a nossa vida. Amém? Glórias